Fala aí, meus caiporas! Tudo beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 18 de janeiro. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E não se esqueçam, as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final deste vídeo, teremos nosso bilhete Caipora. Fique até o final para conferir. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de deixar o palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro dos nossos palpites diários. Beleza, galera? E não se esqueçam do nosso canal no WhatsApp. O link está no topo dos comentários, juntamente com o nosso link da planilha Caipora, com todos os resultados dos nossos palpites. E temos a nossa promoção Banca 100. Inscreva-se para participar, beleza, galera? Sem mais delongas, bora pra intro! Fala galera, vamos começar com as análises aqui então. Separei a Índia contra o Uzbequistão na Asian Cup. Separei o mercado de over 1,5 gols. O Uzbequistão jogando fora de casa ele tem 76% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto a Índia tem 39%. Em séries a Índia tem 5 jogos sem empates e ela perdeu 4 deles, enquanto o Uzbequistão ele não perde as 5 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos e amistosos, o Uzbequistão tem jogos com over 1,5 gols na maioria deles. E a Índia também tem over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, agora em Bahrein. Separei na FA Cup com o Al Rifa para marcar o primeiro gol. Por que eu separei este mercado contra o Buldaia? O Al Rifa ele tem 71% de probabilidade de vitória com um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Al Buldaia tem 67% também. Verificando no histórico, são 11 partidas com 10 vitórias do Al Rifa e uma vitória do Al Buldaia. A média de gols é de acima de 3 gols. E em séries, o Al Rifa ele vem marcando gols nos últimos 10 jogos. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos o Al Rifa marcando o primeiro gol na maioria das partidas. E nos últimos jogos no campeonato, o Al Rifa vem marcando o primeiro gol e não sofre muitos gols nos jogos. Beleza, galera? Então, para essa partida, Al Rifa para marcar o primeiro gol. Beleza? Próxima partida agora na Austrália, Brisbane Roar versus MacArthur. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Brisbane tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória e está com 46%. E na forma recente ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos contra o MacArthur que também tem 50%. No histórico são 2 vitórias do Brisbane, 2 empates e 3 vitórias do MacArthur. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Brisbane ele vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos e o MacArthur vem empatando a 3 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Brisbane, over 1,5 gols em uma de 2 partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Municipal Pérez versus Deportivo Saprissa. Separei essa partida da Costa Rica com over 1,5 gols. Por que eu separei este mercado? O Saprissa jogando fora de casa ele tem 65% de probabilidade de vitória com um aproveitamento de 89% nos últimos 9 jogos. O Pérez tem 17%. Verificando no histórico são 42 vitórias do Saprissa, 18 empates e 12 vitórias do Pérez. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries o Saprissa vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em todas as partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols também na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, agora na Copa da Turquia. Separei Trabzonspor versus Manisa. Separei essa partida também com over 1,5 gols. O Trabzonspor tem 75% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Manisa tem 44%. Em séries, o Trabzonspor vem marcando gols nos últimos 7 jogos e nos últimos jogos no campeonato temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols. Beleza? Próxima partida, agora do Galatasaray versus o Haniyespor. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? O Galatasaray tem 78% de probabilidade de vitória com um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. O Haniyespor tem o mesmo aproveitamento de 72%. No histórico são 2 partidas com 2 vitórias do Galatasaray e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries o Galatasaray não tem derrotas nos últimos 5 jogos e o Haniyespor vem marcando gols nos últimos 10 jogos.
Nos últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas, e verificando na casa do Galatasaray, over meio gol no primeiro tempo também. Últimos jogos no campeonato, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas, então acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Famalicão versus Braga. Separei essa partida com over 1,5 gols na Primeira Liga de Portugal. O Braga jogando fora de casa tem 53% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Famalicão tem 44%. No histórico são 10 partidas, com 4 vitórias do Braga, 4 empates e 2 vitórias do Famalicão. A média de gols é de acima de 3 gols. E verificando em séries, o Braga vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Famalicão, over 1,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Nos últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Braga contra o Benfica, que foi 1-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Vizela versus Sporting. Separei essa partida também com over 1,5 gols. O Sporting é o primeiro colocado na Liga de Portugal. Ele tem 71% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vizela tem 44%. No histórico foram 7 partidas disputadas com 7 vitórias do Sporting e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Sporting vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Vizela, over 1,5 gols também nas duas partidas disputadas. Últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas 2 partidas do Vizela que não ultrapassaram over 1,5 gols. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Copa da Grécia. Separei PAOK versus Panathinaikos. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. Não temos dados para essa partida, porém tivemos o último jogo recente, que foi o jogo de ida para essa partida e o PAOK jogou fora de casa, venceu por 4-0 e marcou 2 gols no primeiro tempo. Verificando as estatísticas, temos uma porcentagem de 60% de posse de bola para o PAOK jogando fora de casa e tentativa de gol de 18 com chutes direto no gol com 7. Então acreditamos que o PAOK marcará um gol no primeiro tempo ou com o ataque ele sofrerá um gol no primeiro tempo no contra-ataque, beleza galera? Então para essa partida separamos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Omonia Nicosia versus Tigres Ipsonas. Separei essa partida na Copa do Chipre com over 2,5 gols. Por que eu separei este mercado? O Omonia tem 76% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ipsonas ele tem 61%. Em séries, o Omonia ele vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos e o Ipsonas ele não tem derrotas nos últimos 5 jogos. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 2,5 gols. Beleza? Próxima partida, Clube América versus Clube Tijuana. Separei essa partida no Campeonato Feminino na Liga MX do México. Separei com o Clube América para marcar o primeiro gol. O Clube América tem 71% de probabilidade de vitória, com a forma recente 61% nos últimos 9 jogos, enquanto o Tijuana tem 50% de aproveitamento. No histórico são 14 vitórias do Clube América, um empate e 2 vitórias do Tijuana. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Tijuana vem sofrendo gols nos últimos 8 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos o Clube América marcando o primeiro gol na maioria das partidas. Nos últimos jogos do campeonato, o Clube América também vem marcando o primeiro gol na maioria das partidas. Então, acredito que para essa partida, o América marcará o primeiro gol. Beleza? Próxima partida, Atlético Júnior versus Milionários. Separei essa partida na Superliga da Colômbia. Separei com vitória e empate para casa. O Júnior tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória com 42%. E verificando a forma recente, ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Milionários tem 39%. No histórico são 22 vitórias do Júnior, 12 empates e 20 vitórias do Milionários. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Milionários ele tem 3 derrotas seguidas, enquanto o Atlético Júnior vem vencendo a 4 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Júnior em 3 das últimas 6 partidas. Verificando no estádio do Júnior, temos vitória e empate do Atlético Júnior em 4 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, o Atlético Júnior em casa vem vencendo e empatando a maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida agora na Supercopa da Itália. Separei Napoli versus Fiorentina. Separei essa partida com o mercado de handicap. O mercado de handicap de mais 2 para fora. Por que eu separei este mercado?
A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e na forma recente o Napoli tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Fiorentina tem 72%. No histórico são 20 vitórias do Napoli, 12 empates e 10 vitórias da Fiorentina. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, a Fiorentina vem marcando gols nos últimos 8 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos a Fiorentina vencendo a maioria das partidas e quando ela perdeu, não ultrapassou 2 gols de diferença. E verificando os últimos jogos no campeonato, também vem ocorrendo o mesmo motivo nos mercados. Então, eu acredito que para essa partida nós teremos um handicap mais 2 para fora. Lembrando que o handicap europeu, a equipe que você escolher, ela vai iniciar com 2 gols de vantagem. Beleza, galera? Vamos lá, então, separei outro mercado. Eu separei Unionista de Salamanca versus Barcelona. Separei essa partida na Copa do Rei com over meio gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? O Barcelona tem 82% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Unionistas tem 67%. Em séries ele vem vencendo a 3 partidas, enquanto o Barcelona vem marcando a 10 jogos. Nos últimos jogos no campeonato, temos overgol no primeiro tempo em quase todas as partidas do Barcelona. Então, acredito que para essa partida nós teremos overgol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Atlético de Madrid versus Real Madrid. Separei essa partida na Copa do Rei também, com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes, porém o Real Madrid tem 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético de Madrid tem 50%. No histórico, temos 42 vitórias do Real Madrid, 21 empates e 14 vitórias do Atlético. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Atlético ele vem marcando gols nos últimos 5 jogos e o Real Madrid vem vencendo as 5 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gol em 5 das últimas 6 partidas. E verificando na casa do Atlético de Madrid, temos over 1,5 gol em 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Vasco da Gama versus Boa Vista, agora no Campeonato Carioca. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Vasco tem 61% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Boa Vista tem 17%. No histórico são 14 vitórias do Vasco, 4 empates e 1 vitória do Boa Vista, e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Vasco vem marcando gols nos últimos 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Volta Redonda versus Fluminense, ainda no Campeonato Carioca. Separei over 1,5 gols também para essa partida. O Fluminense jogando fora de casa, provavelmente ele irá com uma equipe alternativa e ele tem 41% de probabilidade de vitória, é uma pequena vantagem. Tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Volta Redonda também tem 56%. No histórico são 14 vitórias do Fluminense, 1 empate e 7 vitórias do Volta Redonda. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, Volta Redonda não tem empates nos últimos 5 jogos e o Fluminense também não. E verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Volta Redonda contra o Paysandu que foi 1-0 e do Palmeiras contra o Fluminense que também foi 1-0. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols. Beleza? Próxima partida, Goiás versus Goiânia. Separei essa partida no Campeonato Goiano com over 1,5 gols. O Goiás tem 61% de probabilidade de vitória com 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Goiânia também tem 28%. No histórico são 7 jogos com 7 vitórias do Goiás e a média de gols é de acima de 4 gols. Verificando em séries, o Goiás não tem passo nos últimos 5 jogos e perdeu 4 deles, enquanto o Goiânia também tem a mesma posição. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Morrinhos versus Atlético Goianiense ainda no Campeonato Goiano. Separei vitória e empate para fora nesta partida. O Atlético Goianiense jogando fora de casa, ele tem 58% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Morrinhos tem 28%. No histórico são 9 partidas com 8 vitórias do Goianiense e 1 empate. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Morrinhos vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Atlético Goianiense em todas as partidas. E nos últimos jogos no campeonato, o Atlético Goianiense vem vencendo e empatando a maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Curitiba versus Paraná Soccer. Separei essa partida com over 1,5 gols no Campeonato Paranaense. O Curitiba tem 75% de probabilidade de vitória, com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Enquanto o Paraná Soccer tem 39%.
No histórico, são 4 vitórias do Curitiba e 1 vitória do Paraná Soccer. E verificando a média de gols, é de acima de 2 gols. Em séries, o Paraná Soccer ele vem marcando gols nos últimos 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas, então para essa partida eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Então galera, muito obrigado a todos e eu vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Fala galera, eu trouxe o nosso bilhete caipora para o dia 18. Separei over 1,5 gols para Brisbane Roar versus MacArthur na Austrália, over 1,5 gols para Municipal Pérez versus Deportivo Saprissa na Costa Rica, over meio gol no primeiro tempo para Galatasaray versus Umhayspor em Turquia e separei over 1,5 gols para Vizela versus Sporting em Portugal. Fiorentina com handicap mais 2 na Copa da Itália contra o Napoli e separei over meio gol no primeiro tempo para Unionistas versus Barcelona. Separei over e meio gols para Atlético de Madrid versus Real Madrid, também na Copa do Rei. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!